Já parou pra pensar como toda a história de Kimetsu poderia ter sido diferente se a Nezuko tivesse morrido junto com toda a sua família no começo da história? Quais seriam as consequências disso? Vem comigo. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje a gente vai analisar tudo que poderia ter sido alterado e modificado na história de Demon Slayer se caso um detalhezinho tivesse sido alterado completamente. Já dá uma mordida no like e se inscreve. E o desafio de hoje é vocês comentarem como se vocês fossem a própria Nezuko e explicarem a opinião de vocês sobre o que vocês acham que mudaria na história caso ela tivesse morrido no começo. Bora de uma vez pro tema do vídeo. Acho que a primeira coisa que a gente pode parar pra pensar e analisar sobre a história de Kimetsu é que a maior motivação do Tanjiro, nosso querido e amado protagonista, é a vontade e a determinação, né, de salvar sua irmã. A gente entende que tudo que o Tanjiro passa depois de um certo momento é pra poder salvar sua irmã. Todo o treinamento que ele passa com o Orokodaki, ele arriscando sua própria vida contra o Tomioka no primeiro episódio, não arriscando literalmente, porque o Tomioka não iria matá-lo, mas o fato dele querer brigar, querer lutar contra pra poder salvar sua irmã, já mostra toda a sua determinação. E depois que ele vira caçador, todas as suas pequenas missões dentro da corporação, tudo isso é pela Nezuko. Claro que ao longo do caminho o menino Tangerina ele vai fazendo amizades, vai criando laços e fortalecendo eles com cada um dos Hashiras, e também acaba criando a própria ambição de querer se tornar mais forte. Mas no final a gente sempre volta pro objetivo principal, que é salvar sua irmã Nezuko, curar ela, e consequentemente uma das coisas que ele tem que fazer pra salvar a Nezuko é exterminar todos os demônios e o Michael Jackson também. Mas e se tudo isso mudasse? O que aconteceria com a história do próprio Tanjiro, que é o protagonista, e a história de Kimetsu em si? O que mudaria? E se o Muzan tivesse matado a Nezuko também, junto com todos os outros familiares dela lá no início da história? O Tanjiro ainda assim se tornaria um caçador? Ele teria essa vontade? O maior motivo, na minha opinião, pelo menos, de eu admirar tanto o personagem do Tanjiro é a sua bondade, a sua empatia, a sua compaixão com os outros. E o maior detalhe que eu acho fascinante é que mesmo com 99% da sua família tendo sido morta, ele ainda consegue ser uma pessoa boa. Mas será que com uma possível morte da Nezuko junto com o resto da sua família não teria mudado completamente, quebrado ele por dentro e a sua personalidade ficado completamente danificada? Eu sinceramente acho isso muito possível, porque a grande verdade nisso tudo é que o maior motivador pro Tanjiro ser uma pessoa boa, mesmo com tanta desgraça que aconteceu com ele no início do anime, é a Nezuko. Ela é o maior motivador. Ela é, digamos assim, a última chama acesa dentro do coração dele que faz ele ser uma pessoa boa. E ainda assim conseguir ter até empatia com os próprios demônios nos momentos finais de cada um. Quase como se ele conseguisse dar uma segunda chance pra eles antes deles partirem, seja pra qual caminho eles forem. É aquela velha história, eu vou deter você, mas eu ainda assim consigo ter empatia. E a Nezuko é o maior exemplo de uma pessoa que se tornou um Oni, mas no processo ela não perdeu os traços dela, sua personalidade, sua bondade, seu coração. Isso não foi perdido. Então por conta disso fica de certa forma fácil pro Tanjiro ter essa outra perspectiva do mundo, mas não teria como tudo ser igual se a Nezuko não tivesse ali com ele. E com base nisso eu consigo ver três possíveis cenários para tudo ser diferente caso a Nezuko tivesse morrido no início. O primeiro deles é o seguinte: seria um universo onde desde o começo nosso menino Tangerina, bondoso, que a gente tanto ama, ele seria completamente corrompido pelo ódio e tristeza de perder todos da sua família. E essa dor misturada com um sentimento de culpa por ter estado longe quando tudo aconteceu, acabou resultando num ódio gigantesco. E esse ódio levou ele a caçar todos os demônios da face da Terra. Nesse primeiro cenário, o Tanjiro ainda assim se tornaria um caçador, mas a grande diferença seria obviamente na sua personalidade, que não seria como a gente conhece hoje. Nada de bondade ou gentileza. Ele seria uma pessoa fria, cheia de ódio e mágoas e talvez até estressado. Sabe aqueles momentos de empatia nos momentos finais dos Onis que o Tanjiro consegue ter? Não ia acontecer mais. Ele apenas teria a mais pura e simples raiva deles. E quanto mais forte o Tanjiro fosse ficando, mais cruel ele também ficaria. O encontro dele com o Tomioka poderia ter sido totalmente diferente, porque aquele momento que o Tomioka ficou falando pra ele mesmo por dentro, não chore, agora não é o momento pra isso, isso não aconteceria, porque o Tanjiro não iria chorar, ele só iria ter a mais pura raiva e ódio dentro de si crescendo cada vez mais. Eu consigo até de certa forma imaginar um pouco da personalidade do Sanemi no Tanjiro nesse momento, porque eles teriam de certa forma passados parecidos que resultariam em emoções parecidas. Porém o detalhe especial é que todas as suas habilidades lutando e a própria respiração do sol ainda estariam presentes na história do personagem, só que consequentemente o seu estilo de combate acabaria sendo alterado. Mesmo que durante o combate o Tanjiro não seja de certa forma gentil nas lutas, ele sempre tá focado nos seus objetivos, mesmo com a Nezuko viva. Se a Nezuko não tivesse viva, talvez o seu estilo de combate tivesse sido alterado para um pouco mais raivoso. Ele seria mais focado ainda nas lutas, só que com um ódio dentro dele enquanto ele luta. Imagina só se o Tanjiro tivesse sido treinado pelos próprios Hashiras logo cedo. Assim como o Geina treinava junto com eles, ele poderia também ter sido um desses caras. Imagina o Tanjiro sendo treinado por essa galera, mano. O nível de poder dele seria muito alto logo cedo. Porém, nesse cenário
cenário nem tudo é coisa boa, ele provavelmente não teria formado laços de amizade com o Inosuke e o Zenitsu, que são os seus melhores amigos na história. Provavelmente isso não aconteceria por conta do tipo de personalidade que ele teria. Não teria nada de admiração do Zenitsu pelo Tanjiro, muito menos o Inosuke escondendo aquela necessidade de querer ficar perto ali deles. Então eu acho que eles não seriam amigos. E isso tudo impactaria completamente na história de Kimetsu no futuro. Mas assim, se eu for teorizar tudo, eu vou ficar 1 hora falando aqui pra vocês várias coisas que poderiam mudar por conta desse detalhe. Como eu disse pra vocês, eu consigo ver 3 cenários nessa história e eu só falei um deles pra vocês. O primeiro sendo o Tanjiro se tornando um caçador vingativo e querendo destruir tudo e todos. O segundo desses cenários seria o Tanjiro se tornando um caçador também e a personalidade dele não ter sido alterada. Ou seja, mesmo com a morte da Nezuko e de toda a sua família, ele ainda assim se manteria uma pessoa bondosa. Só que o problema desse cenário é que por mais que eu acho que o Tanjiro é realmente puro de coração e uma pessoa muito boa, assim como a gente já teve um vislumbre na alma dele lá no arco do Mugen Train, que uma das crianças que estava encarregada de destruir o seu núcleo espiritual viu que a sua alma é completamente pura. Então talvez tenha um pouco de credibilidade para acreditar que ele poderia se manter fiel a isso e não se corromper mesmo com a morte da Nezuko, mas sinceramente, no fim das contas, eu acho muito difícil dele não ter se corrompido caso a Nezuko viesse a morrer também. Porque, gente, é como eu disse no início do vídeo pra vocês, a Nezuko é como se fosse aquele restinho de fagulha que mantém ele bom. Então, se ela se fosse, isso não existiria. Se for pra escolher, eu acho que esse cenário seria o menos provável. E como eu disse pra vocês, eram 3 cenários, já contei sobre 2. Qual que é o terceiro? O terceiro cenário possível seria uma completa desgraça. Basicamente, o Tanjiro iria sofrer o resto da sua vida sozinho, vendendo carvão, sem nem ter corrido atrás de treinamento ou de se tornar um caçador, simplesmente aceitado o fato de que sua família inteira morreu enquanto ele estava fora. Mas é óbvio que isso nunca aconteceria, porque assim não teria história, e o protagonista não teria sido ele, porque ele teria desistido. Talvez ele ainda assim pudesse participar da história de alguma forma, como um outro personagem com outro papel, mas ele não seria o protagonista. Desse jeito seria mais fácil colocar, sei lá, o Muichiro Tokito como protagonista da história, ou até mesmo o Zenitsu. Mas agora eu quero que vocês comentem, desses 3 cenários que eu falei pra vocês, qual vocês acham o mais provável? A minha escolha é o primeiro, o mais violento, que o Tanjiro se enfurece, cria uma raiva dos demônios e quer matar todos eles e se torna uma pessoa meio cruel. E se você tem outra possibilidade pra tudo isso, se você imagina um outro cenário que eu não comentei aqui, deixa nos comentários que quem sabe eu até trago um vídeo sobre a sua teoria. Curtiram a viagem, pessoal? Não esquece de deixar uma mordida no like, se inscrever no canal e muito obrigado também a todos os membros que apoiam o meu trabalho. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!